Olá, pessoal. Que alegria ter vocês aqui de novo para o nosso estudo. É muito bom mesmo a gente poder se reunir e mergulhar na palavra. Hoje nós vamos abrir nossas Bíblias lá em Gênesis, no capítulo 12, para a gente olhar para uma das histórias mais importantes, mais fundamentais de toda a Escritura, que é a chamada de Abrão. É aqui que o plano de Deus começa a tomar uma forma muito clara, então vamos lá, vamos nos preparar porque tem muita coisa para a gente aprender com essa jornada. Mas, antes da gente ler o texto, eu queria propor uma reflexão. Pensem comigo um pouquinho. O que seria preciso para uma pessoa largar tudo? A casa, a família, o país, sabe, toda a segurança que ela conhece para ir para um lugar que ela nem sabe qual é, só com base numa promessa. É uma pergunta forte, né? E ela nos coloca exatamente no lugar certo para a gente entender a dimensão do que Deus estava pedindo para Abrão. Bom, então vamos entrar de cabeça nisso. A nossa história começa com Abrão, tranquilo, vivendo a vida dele lá em Harã. Ele já tinha uma vida estabelecida, provavelmente confortável, tudo nos eixos. E é bem no meio dessa normalidade que Deus, aparece. E a chamada de Deus não é um convite qualquer, se você quiser. Não, foi uma interrupção divina, uma ordem que ia virar o mundo de Abrão de cabeça para baixo. Vamos prestar muito atenção no peso dessas palavras. Deus é muito, muito específico. Primeiro, saia da sua terra, ou seja, deixe para trás seu país, sua cultura. Depois, da sua parentela, que é o clã, a família estendida. E por fim, da casa do seu pai, quer dizer, até o seu núcleo familiar mais próximo. Era um chamado para deixar absolutamente tudo que definia quem ele era. Gente, naquela cultura antiga, isso era algo impensável. A identidade de uma pessoa era a sua terra e a sua família. Era a sua rede de proteção social, financeira, emocional, tudo. Deixar isso era como se tornar um ninguém, sabe? Totalmente vulnerável. O que Deus estava pedindo, na verdade, era: Abrão, a partir de agora, a sua segurança e a sua identidade estão só em mim. Só que Deus nunca pede um sacrifício sem dar algo infinitamente maior em troca. E junto com essa ordem radical, vem um pacote de promessas assim extraordinárias. É aqui que a gente vê o comecinho da aliança de Deus com Abrão, uma aliança que vai ecoar por toda a Bíblia. Olhem que coisa linda isso! Para cada coisa que Abrão foi chamado a deixar, Deus prometeu algo maior. Ele perdeu a terra, mas ganharia uma nação inteira. Perdeu o nome da sua família, mas Deus faria o nome dele grande. E o mais incrível de tudo, a bênção não era só para ele. Era através de Abrão que Deus planejava abençoar o mundo inteiro. E aqui a gente tem a lista completa. É uma verdadeira cascata de graça, não é verdade? São 7 promessas que Deus faz, incondicionais. E reparem como elas vão crescendo, do pessoal para o global. Tudo começa com um homem, Abrão, e se expande até alcançar todas as famílias da terra. Isso já aponta lá para frente, lá para Jesus, para o Evangelho. Bom, então a gente já viu a chamada e a promessa. Agora vem a parte crucial. Qual foi a resposta? Porque a fé que a gente vê na Bíblia não é só um sentimento, uma coisa que a gente acredita na cabeça. Fé é obediência em movimento. É colocar o pé na estrada, mesmo sem enxergar o destino final. E aqui tem um detalhe que torna a obediência de Abrão ainda mais impressionante. Ele tinha 75 anos. Parem para pensar nisso. Ele não era um jovem aventureiro procurando um desafio. Ele já estava numa idade em que a maioria das pessoas só quer saber de descanso, de estabilidade. Mas quando Deus chamou, ele se levantou e foi. Que exemplo de fé, hein? E a jornada dele não foi só uma caminhada física, foi acima de tudo uma jornada espiritual. O texto nos diz que, assim que ele chega na terra, ele constrói altares, primeiro em Siquém, depois em Betel. O que isso quer dizer? Quer dizer que a obediência dele era marcada pela adoração. Numa terra estranha, cheia de outros deuses, construir um altar ao Senhor era uma declaração corajosa de que aquela terra pertencia ao Deus verdadeiro. Ele estava consagrando o futuro àquele que o chamou. Agora, a história tem uma virada. E é uma virada muito humana e muito importante pra gente. Até agora, a gente viu Abrão como um gigante da fé, certo? Mas agora, a gente vai ver esse mesmo homem enfrentando uma crise que vai revelar a sua fragilidade, o seu medo. Pensem só na ironia. Deus o leva para a terra da promessa, a terra que mana leite e mel. E o que acontece? Fome. Uma fome severa. Esse é o primeiro grande teste de Abrão. Será que ele vai confiar que Deus pode sustentá-lo na terra prometida, mesmo na crise? Ou ele vai buscar a própria solução? Bom, ele escolhe descer para o Egito. E aqui a gente vê um contraste gritante. De um lado a gente tem a promessa gigante de Deus, de abençoar, de proteger. Do outro lado, o plano de Abrão, um plano que nasceu do medo.
Ele parece esquecer a promessa e apela para uma meia-verdade, que no fundo é uma mentira para tentar se salvar. E com isso ele coloca a própria esposa num risco absurdo. E as consequências vêm na hora. Sarai, justamente a mulher através de quem a grande nação viria, é levada para o harém de Faraó. O plano de autopreservação de Abrão quase colocou tudo a perder bem no comecinho. Isso nos mostra como o nosso medo e a nossa falta de fé podem nos levar a tomar decisões desastrosas. Mas, e este é o ponto central da história toda, o fracasso de Abrão não é o fim da linha. Porque a história, no fundo, não é sobre a fé perfeita de Abrão, é sobre a fidelidade perfeita de Deus. Exatamente quando Abrão falha, Deus entra em cena. O ponto crucial aqui é a gente entender a soberania de Deus. O texto diz que o Senhor feriu Faraó com pragas. Por quê? Não foi porque Abrão era justo, porque ele estava completamente errado na situação. Foi por causa da aliança de Deus. Deus agiu para proteger a sua própria promessa, o seu próprio plano de salvação. E a ironia aqui é tremenda. É um rei pagão, o Faraó, que dá uma bronca no homem escolhido por Deus, por sua falta de integridade. É um momento de muita humilhação para Abrão, mas também um momento que revela a graça imensa de Deus, que o resgata mesmo na sua vergonha. Então, o resumo da ópera é este. Deus cumpre o que promete. Ele resgata Sarai, coloca a promessa de volta nos trilhos e manda Abrão de volta para a terra prometida, de onde ele nunca deveria ter saído. O plano de Deus prevaleceu, não pela perfeição de Abrão, mas pela fidelidade de Deus. Isso tudo nos traz para a nossa aplicação prática. A história de Abrão, de certa forma, é a nossa história. Todos nós passamos por fomes em nossas terras prometidas, não é? Momentos em que as circunstâncias parecem gritar o contrário do que Deus prometeu. A pergunta para a gente hoje é, nesses momentos, para onde a gente corre? Para os nossos próprios planos, para o nosso Egito, ou a gente vai construir um altar e invocar o nome do Senhor, confiando que Ele é fiel? Pessoal, que essa lição de Gênesis 12 possa nos encorajar muito. Nós somos chamados pela graça, somos sustentados por promessas, e mesmo quando a gente falha, nós somos guardados pela fidelidade de um Deus que nunca, nunca falha. Que a palavra de hoje não seja só conhecimento na nossa mente, mas que se torne vida em nós. Que Deus abençoe a todos e a gente se vê no próximo estudo.